Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes, tá? Na primeira parte da aula, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Brexit, e na segunda parte da aula, eu vou iniciar com vocês o assunto sobre a dissolução da Iugoslávia, tá? Que é um assunto bem recorrente dos vestibulares, também cai muito em história, tá? Também cai muito em sociologia, então é um assunto bem importante, bem interessante, que eu quero trabalhar com vocês com bastante calma esse assunto. Nós vamos começar hoje e acabar na próxima aula. É como eu falei, ele é muito legal de estudar, mas ele tem muitos pormenores, né? Então, eu quero trabalhar com vocês aquilo que vai ser mais cobrado nos vestibulares, sem deixar faltar nada para vocês, óbvio, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar a falar hoje, pessoal, é sobre o Brexit, tá? Eu tenho um amigo meu que ele mora em Londres. Ele já mora em Londres há uns 10 anos. Eu até pedi para ele vir conversar com a gente durante a nossa aula para ele poder falar um pouquinho sobre como é a vida lá na Inglaterra e também a visão dele sobre o Brexit, né? Mas ele é uma pessoa muito envergonhada, né? Falou que ia ter vergonha de conversar com vocês. Eu pedi para ele gravar um vídeo, então, para eu poder passar para vocês. E ele está gravando um vídeo contando um pouquinho, né, sobre a visão dele sobre o Brexit, né, principalmente a visão de um imigrante em relação ao Brexit. Então, assim que ele conseguir perder um pouquinho da vergonha e gravar o vídeo, eu passo para vocês. Porque vocês sabem, né, pessoal, eu sempre gosto de dar voz para quem tem mais propriedade do que eu para falar, né? Provavelmente eu sei mais do que ele sobre o Brexit do ponto de vista de informações que a gente busca porque tem que dar aula. Mas ele sabe muito mais do que eu do que é o Brexit na vendo isso e a gente conversa bastante sobre isso e ele traz assim sempre uma visão que eu sinceramente não tinha e é só de quem está morando lá mesmo para a gente ter essa visão. Até porque as informações que chegam para a gente aqui são informações muitas vezes assim bem mastigadas, né, que de fato não refletem a realidade e para você ter fontes mais seguras você tem que ir em sites, né, e vídeos e assistir vídeos em inglês, né, de fontes bem mais seguras. E, né, dá um certo trabalhinho fazer isso, porque apesar, né, de manjar um pouquinho de inglês, às vezes o inglês britânico dá uma quebrada nas pernas da gente, né? Mas beleza, o que que é o Brexit, pessoal? O Brexit nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Esse BRE, né, junto com o exit, né, esse BR mais exit, né, ele é justamente a junção, né, desse British, né, e exit, então a saída dos britânicos do Reino Unido. E a grande pergunta que fica né, da onde surgiu isso? Né, da onde surgiu essa história de tirar o Reino Unido da União Europeia? Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal, é que o Reino Unido, ele sempre participou da União Europeia com várias ressalvas, né? Por exemplo, o controle de entrada e saída do Reino Unido sempre foi muito mais rigoroso que qualquer outro país. Eles tinham políticas próprias que nem sempre respeitavam as regras da própria União Europeia. A moeda foi um outro impedimento, né? Mesmo com a livre circulação do euro, a libra esterlina nunca deixou de ser negociada. Então, digamos assim, que apesar de ser um país participante da União Europeia, o Reino Unido sempre esteve um pouco, assim, reticente com os rumos que o bloco ia tomando e sempre adotou políticas próprias, né? Principalmente para se resguardar numa futura crise envolvendo a União Europeia. Então, vamos assim dizer que o Reino Unido nunca participou, né, 100% efetivo da União Europeia, porque ele sempre se resguardou de alguma forma. Os britânicos, eles começaram a ficar mais reticentes com a União Europeia a partir daquele acordo de Schengen, né, que falava o quê? Que você tinha uma livre circulação de pessoas entre os países participantes da União Europeia. E por que que o Reino Unido acabou vendo isso com olhos um pouco estranhos, né? Porque ele estava prevendo a circulação de muitos imigrantes, né, vindo principalmente de países mais pobres da União Europeia e entrando, né, dentro do Reino Unido, indo atrás principalmente, né, das oportunidades e da qualidade de vida muito boa que os britânicos de forma geral têm. Então, nunca foi de fato um consenso entre os britânicos a participação, né, do Reino Unido dentro da União Europeia. Sempre muitas ressalvas foram feitas. E conforme a União Europeia foi crescendo, o pessoal foi se desenvolvendo,
crescendo, né, foi atingindo outros e outros países, inclusive países mais pobres, como a Grécia, por exemplo, foram sendo abraçados pela União Europeia, e outros, né, que estão aí no viés de tentar entrar, como a Albânia, né, por exemplo, que é um país pobre também, se comparado com os outros países europeus. A gente tem um cenário, né, na União Europeia, que eles tentam trazer nacionalismo europeu, né, quase que sendo um único país, vamos assim dizer, mas que ainda apresenta muitas e muitas desigualdades, né? E o Reino Unido, né, uma das maiores economias do mundo, né, um país com uma excelente qualidade de vida, olhava com grandes ressalvas esse abraço muito coletivo da União Europeia, principalmente por conta dessa livre circulação de pessoas. Porém, pessoal, o que a gente começou a perceber é que na virada dos anos 2010 começou a ter um certo sentimento anti-globalismo aparecendo em alguns lugares do planeta, que foram ficando mais evidenciados a partir de 2015 e 2016. Sentimentos de isolacionismo, ao invés, né, vamos falar assim, né, da união, vamos assim dizer. E a gente consegue ver isso em alguns países onde eles acabaram elegendo representantes que tem pensamentos, né, muito mais isolados, né? Como o próprio Trump, por exemplo. O Trump é um cara que foi eleito, né, com o slogan Make America Great Again, né? Fazer a América ótima de novo, né? Então, grande de novo, né? Então, e durante toda a sua campanha, o Trump, ele deixou muito claro que ele não tinha o menor interesse em fazer dos Estados Unidos um grande parceiro comercial, né, fazer dos Estados Unidos um país expansivo no sentido de, né, de abraçar as outras nações, né, e de fazer assim dos Estados Unidos aquela nação, vamos colocar assim, entre aspas, amiga do mundo e que ia, né, negociar com o mundo todo e que ia ser aquela nação expansiva, como estava tentando ser com o Barack Obama, né? Não, eles se fecharam, né? Criaram acordos próprios, viram aquilo que era bom para eles, pensaram somente no desenvolvimento dos Estados Unidos em si, tá? Não que eles não fizessem isso antes. Mas, assim, o Trump, ele focou em fazer dos Estados Unidos, né, uma potência, mas, assim, ó, aliás, eles né? Mas eu quero dizer o seguinte, que ele não estava tentando fazer isso em parceria com o mundo, ele estava tentando fazer isso em parceria com ele mesmo, né? Tanto é que um dos casos mais icônicos dessa amostra, vamos assim dizer, do que eu estou falando, é o caso da Ford, né? Eu até comentei com vocês esse ano já. A Ford anunciou a construção de uma fábrica nova no México, né? Logo no início do governo Trump. E o Trump falou que gostaria muito que essa fábrica fosse aberta nos Estados Unidos, para gerar emprego para os americanos e tal. E a Ford, né, disse que não, que ia para o México, porque ia aproveitar o acordo do NAFTA para poder circular livremente as mercadorias entre Estados Unidos e México e aproveitar a mão de obra barata mexicana e impostos mais baixos. O Trump falou: beleza, Ford, tranquilo, você pode fazer sua fábrica no México, não tem problema. A partir de amanhã, todos os carros da Ford vão ser taxados em 30%. Né? Então, imagina uma empresa como a Ford, né? Uma multinacional gigantesca, ter todos os seus produtos taxados em 30%, né? Do dia para a noite, e tudo isso por conta da construção de uma fábrica. Eu não estou nem julgando se é certo ou errado, tá, pessoal? Eu estou mostrando a forma política como o Trump pensa, né? Pressionou, e depois dessa pressão, o que a Ford fez? Abriu a fábrica nos Estados Unidos, né? Abriu a fábrica lá. Se é legal, se é ilegal, se ele ia conseguir ou não, é outros 500, né? Até acredito que ele nem teria poder suficiente para convencer o Congresso. Mas, assim, o recado foi claro, né? Ou você tá junto comigo, ou você tá contra, tá? E esse, né, isolacionismo, ele é muito evidente na Inglaterra, ele é muito evidente no Reino Unido, né? Uma vez que você tem ali também uma boa parcela da população que tem esse mesmo sentimento de isolamento, né? E aí a gente entra, então, na questão do Brexit. Da onde surgiu tudo isso, né? Então, começou ali, pessoal, por volta de 2015,
uma grande campanha, tá? De partidos conservadores, mostrando para a população britânica quais eram os gastos que o Reino Unido tinha com a União Europeia, porque vocês sabem que todo país tem que contribuir com a União Europeia para que ela possa se manter funcionando, né, vamos assim dizer. E aí, então, né, eles começaram a fazer a seguinte associação, que o Reino Unido gastava muito dinheiro com a União Europeia, para manter a União Europeia, né? E em contrapartida, os benefícios que estavam chegando para o Reino Unido eram poucos, né? E começaram a mostrar vários pontos negativos da relação entre União Europeia e Reino Unido. E a partir desse ponto, né, uma das partes mais assim mais fortes era em relação ao sistema de saúde. Na Inglaterra, pessoal, no Reino Unido, eles têm alguma coisa parecida com o SUS. Só parecido, tá? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é o SUS. Mas, assim, eles tentam garantir o mínimo de saúde para todos, tá? Então, um dos maiores gastos que o Reino Unido tem é com a saúde. E aí, eles estavam, então, jogando da seguinte forma, mostrando o aumento nos gastos com a saúde nos últimos anos e fazendo a associação de que esses gastos eram principalmente com imigrantes. Pessoas que vinham de fora do Reino Unido para se tratar gratuitamente no Reino Unido, entendeu? E como, né, você tem ali uma livre circulação de pessoas dentro da União Europeia, eles começaram então a questionar, né, que essas pessoas iam lá e roubavam seus empregos, elas iam lá para aproveitar da sua boa educação, ia lá para aproveitar do seu sistema de saúde. Então começou uma campanha de partidos conservadores para, né, tirar o Reino Unido da União Europeia, mostrando que, né, apesar das perdas econômicas e comerciais que o Reino Unido ia ter para sair da União Europeia, esse isolacionismo britânico seria positivo no futuro, porque você usaria a sua grana, né, para o próprio país, resumidamente, tá? Na época, o primeiro-ministro era o Tony Blair, tá? E ele prontamente disse que não, né, que se tivesse o plebiscito e a população votasse, né, a maioria pelo Brexit, ele pediria para sair, porque ele não concordava, né? E o plebiscito foi feito, a população, né, aproximadamente 60%, votou pelo Brexit, ou seja, pela saída do Reino Unido da União Europeia. Aí trocou, né, de primeiro-ministro, veio a Theresa May e tal, não conseguiu fazer muita coisa, e aí chegou o ex-prefeito de Londres, né, o Boris Johnson, que atualmente é o primeiro-ministro da Inglaterra, e ele chegou para realmente fazer o Brexit acontecer, virar realidade, né? E então, né, vamos falar assim, ó, os pontos positivos do Brexit, vamos assim dizer, seriam um aumento na segurança do povo britânico, uma vez que, saindo da União Europeia, eles podem proibir, né, a circulação de pessoas que eles bem entenderem, então vai ficar muito mais rígido para você entrar no Reino Unido, não turista, tá? Turista é outra história, mas para você residir lá, tá? Então, o aumento da segurança, segundo o que eles diziam, uma diminuição dos gastos, né, com outros organismos que não sejam o próprio Reino Unido, que era todo o gasto que o Reino Unido tinha com a União Europeia, né? E vamos falar assim, né? Agora o Reino Unido é para o britânico, vamos assim dizer, né? Então, pensar ali, né, do desenvolvimento do país para o próprio britânico que está ali, né? Que entra nessa ideia de isolacionismo que eu estava falando para vocês. Então, esses seriam os pontos que mais levantaram a população a ser favorável ao Brexit, né? Uma questão de segurança, que tem um viés xenofóbico, com certeza. Uma questão econômica, né? Que diz que que o Reino Unido gastava muito com a União Europeia e que agora os investimentos ficariam ali dentro. E uma questão, né? De fazer o desenvolvimento do Reino Unido para o britânico, vamos assim dizer. Dos pontos de vista negativos, pessoal, acho que eles são mais óbvios, né? Tem as grandes perdas comerciais, uma vez que o Reino Unido tinha grandes favorecimentos na União Europeia por ser um membro pleno da União Europeia, né? Então, muitos acordos comerciais estão sendo rompidos e a União Europeia tem pressionado muito os países que permanecem na própria União Europeia em negociar cada vez menos com o Reino Unido numa espécie de retaliação, né?
Tanto é que o Reino Unido tem feito negociações, tem feito muitas negociações com a Ásia, para ser bem, assim, bem explícito com vocês, né? Há um aumento das negociações do Reino Unido com a China significativas nesses últimos meses, principalmente por quê? Porque há uma pressão muito forte da União Europeia, né, em tentar enfraquecer o Reino Unido nessa questão. Além disso, né, as perdas comerciais, né, também tem as perdas, né, de circulação de população, uma vez que agora o cidadão inglês não é mais um cidadão europeu, né, entre aspas, por conta de, né, de não fazer parte do espaço de livre circulação, então novas regras se aplicam, né? Então, digamos assim, que o Reino Unido ele perdeu muitos investimentos, perdeu a sua livre circulação, está enfrentando barreiras comerciais de outros países, principalmente da Alemanha, tá? Que tem aí, né, quase que a liderança da União Europeia, né, em relação aos outros países. A Angela Merkel, né, ela praticamente manda ali, né, na União Europeia, o pessoal fala meio que amém para ela. E aí, então, essas perdas econômicas, o Reino Unido está tentando, né, diminuir as perdas com acordos comerciais com a Ásia, principalmente com a China, por exemplo, tá? Enfim, né? E como que tá hoje, né? Como que tá o lance hoje? Porque daí veio a pandemia, né? Veio o Covid e o processo ficou meio estranho, né? Então aconteceu o Brexit, pessoal, tá? O Reino Unido tá fora da União Europeia. Isso já está sacramentado. Agora, o que está sendo feito é um processo de saída, né? Então, um processo gradual, né? Para sair aos poucos, para não ser traumático nem para o Reino Unido, nem para a União Europeia, uma vez que ambos tinham muitos acordos, né, comerciais e muitos estavam em vigência. Então, agora o processo é um processo de saída gradual, né? Mas a decisão já foi tomada. O Reino Unido não pertence mais à União Europeia e agora os caras estão isolados ali dentro desse ambiente, vamos assim dizer. É, o tempo vai dizer quem estava certo, né, pessoal? O tempo vai dizer se realmente foi uma boa ter saído da União Europeia, se vai haver uma espécie de arrependimento, né, do que está rolando em relação à União Europeia, mas digamos assim, que a propaganda foi muito bem feita. Esse amigo meu que mora lá em Londres, ele falou, ele estava contando para mim que os partidos conservadores gastaram uma grana em propaganda mesmo favorável ao Brexit, né? Tipo, propaganda de comercial na TV, internet, rede social, banners, sabe? Que foi realmente, assim, um ataque massivo, né? E na visão dele, né, aí trazendo a opinião dele, né, sobre o assunto, né, não é exatamente a minha opinião, mas a opinião dele, ele vê isso como sendo algo muito ruim, né, principalmente para os imigrantes, que ele falou que já deu uma mudada na vida dele, entendeu? Principalmente em relação, né, a um sentimento que ele disse que não tinha muito, que era um sentimento xenofóbico, que ele não via, né, e hoje já percebe que já tem, assim, sabe, já conferem mais a documentação dele, ele já está com dificuldade de encontrar emprego, né, porque ele perdeu o emprego por conta da pandemia, e ele percebe que começa a ter uma certa mudança social. Isso porque o cara parece ele parece um viking, né? Então ele se passa tranquilamente por um norueguês, por exemplo, né? Imagina para aquela galera que nem sequer se parece com um deles ali. Então é difícil a gente analisar, né? Se isso é bom ou se isso é ruim, a gente tem que esperar mesmo. O tempo vai dizer, né? Mas o fato é um só. 2020 marcou de fato a saída do Reino Unido da União Europeia. Esperava-se que isso não fosse acontecer, né? Que as negociações de permanência fossem avançar, mas o Boris Johnson, ele desde o primeiro dia, ele falou que se ele conseguisse fazer o Brexit sair do papel, ele já se dava como satisfeito, né, com o primeiro-ministro. Ele foi colocado lá para isso, né? E de fato ele conseguiu fazer, tá? E como eu sempre gosto de trazer para vocês, pessoal, outras visões, né, outras opiniões, né, outras formas de pensar, que não seja somente eu falando o tempo todo, né? Tem um canal no YouTube muito legal que chama Enjoy Londres, tá? Chama esse canal no YouTube. É um cara que ele mora em Londres, né?
e ele faz vídeos contando sobre a vida em Londres, né? É muito interessante o canal dele. Ele fala sobre tudo, ele fala sobre rolê em Londres, ele fala sobre a vida em Londres, trabalhar em Londres, estudar em Londres, e também faz análises do momento político que ele está vivendo, né? Então, esse tem vários vídeos dele que ele fala sobre o Brexit, vários vídeos, e tem um que ele acabou de fazer, ele colocou no ar no dia 16 de outubro, então tá bem novo, né? E ele dá aí uma visão momentânea de como está o Brexit ali, né, no Reino Unido, tá? Então, quero que vocês vejam aí, pessoal, que eu acho que é sempre legal dar voz para quem está ali realmente, né, no local e sabe falar bem melhor do que está acontecendo. Dá só uma olhada. E dessa vez a bomba é grande. Chega de papo. Chega de papo, já temos uma direção bem traçada do que o Reino Unido vai estar seguindo daqui para frente. É claro que coisas ainda podem mudar, até o Boris falou, mas tudo indica que o Reino Unido não terá o acordo que ele gostaria com a União Europeia, tá bom? Antes da gente entrar nisso aí, vamos explicar um pouquinho do background, né? O que aconteceu para a gente chegar até agora. E aí a gente vai falar sobre quais eram as possibilidades e o que pode acontecer no futuro, tá bom? Seguinte, para você que não tá ligado, o Reino Unido já saiu da União Europeia. O Brexit já aconteceu no dia 31 de janeiro, já estamos fora. Porém, até o final do ano, o Reino Unido continuava membro, assim, um representante da União Europeia num período de transição. Continuava ali contribuindo, pagando alguns impostos, algumas taxas ali para a União Europeia, só que ele não podia votar em mais nada, ele saiu fora, era só um período de transição até o futuro, né, para saber como seria o relacionamento entre essas duas nações, digamos assim. Vamos considerar a União Europeia uma nação também, né? E aí saiu, por isso que nada mudou, por isso que a galera tá podendo entrar e por isso que tem a turma do Indiana Jones que pode entrar aí até o dia 31 de dezembro de 2020. Por quê? É até aí que tem um período de transição e continua a livre circulação de pessoas. Então essa era a nossa situação. Desde o começo do ano, um dos objetivos principais do governo, sem ser cuidar dessa pandemia muito louca que ninguém estava prevendo, era fechar um acordo com a União Europeia para ver como seriam mais ou menos as leis e as negociações e como seriam as taxações após o dia 31, certo? Esse era um período para eles negociarem e decidirem como vai ser quando eles realmente se desligarem. E para você ter uma base aí, né? O Reino Unido, vou arredondar aqui, vou jogar um número bem para cima e para baixo, mas mais ou menos metade das coisas que o Reino Unido vende são para países da União Europeia e mais ou menos metade das coisas que o Reino Unido compra são para países da União Europeia, juntando o bloco inteiro. Então, se o bloco fosse um país, seria assim um país muito, muito fechado com o Reino Unido, que tem muita grana envolvida. E, porque eles fazem parte do mesmo bloco aí econômico, uma coisa que sai da França e vem para o Reino Unido não é taxada na fronteira. Então vem sem imposto. Sabe aquele imposto? Você quer comprar um PlayStation 5 no exterior e quando vai para o Brasil faz ficar aquela fortuna? Então, entre esses países não tem esse tipo de imposto, né? E aí o que o Reino Unido queria? O Reino Unido queria continuar com uma taxação mínima, né, baixíssima pelo menos, para poder continuar tendo essa troca, que é mais de 50%, então ambos os lados se beneficiam desse acordo, né? A gente já vai fazer algumas ressalvas sobre esse 50% aí, né? Mas o Reino Unido queria fechar um acordo e basicamente tinham duas opções, uma opção basicamente que o Reino Unido realmente queria. Ele não estava pedindo nada de acordo com o ponto de vista do Boris, né? Falar, nós não estamos pedindo nada, a gente só quer um acordo igualzinho o que vocês têm com o Canadá, que é o Canadian Style, né? Porque a União Europeia tem um acordo com o Canadá, que as coisas também não são taxadas, aí acho que 99% das coisas não são taxadas nas fronteiras, porém não tem nenhum alinhamento político, não tem livre circulação de pessoas. Então, por exemplo, um canadense não pode morar livremente em Portugal, nem um português livremente no Canadá. Um exemplo, pode ser que possa, mas vendo num bloco geral, não tem a livre circulação que tem o Reino Unido. E era isso que o Boris queria. O Boris falava, poxa, se vocês já fazem isso com o Canadá, faz isso com a gente também. Vamos continuar fazendo essas nossas negociações sem tarifa, mas não pode entrar pessoas aqui. Por isso que tem a turma do Indiana Jones aí, que ia fechar, né? Ia não, provavelmente vai fechar essa livre circulação. Então essa era uma opção. A segunda opção é sair no WTO, né? Que é como se fosse assim, todo país que não tem um acordo entre o outro, sei lá, Brasil e Iraque,
se eles não têm um acordo econômico, eles têm que fazer comércios de acordo com o WTO, que é uma tarifa fixa para países que não têm um acordo, entendeu? Então, por exemplo, tem alguns países que têm acordos ali bilaterais que não têm tarifas, ou então as tarifas são reduzidas dependendo do produto, sei lá, ferro, aço, Brasil vendendo para os Estados Unidos, se for vender, sei lá, maçã, é 10%. Então, eles têm uns tratados assim, mas quem não tem que vender de acordo com o WTO, que é a base, né? Então, a outra opção no WTO, ou seja, a gente vai sair a partir de agora, todas essas coisas que a gente compra de vocês vão ser taxadas, e é uma taxação alta, e todas as coisas que a gente vende também vão ser taxadas. E isso que é aí que está o maior impacto econômico, tá? O maior impacto econômico está aí. Então, o Boris estava tentando lutar para o negócio do Canadá, porque vem algumas ressalvas aí. Vamos entender por que ele quer isso e por que a União Europeia aparentemente negou, né? Esse tipo de negociação. Ele queria porque ele conseguiria ainda usufruir do mercado europeu, porém sem ter uma interferência política e sem ter uma interferência imigratória aí nas pessoas que podem entrar, para eles poderem, poderem controlar suas próprias fronteiras. E por que a União Europeia já não deu isso para eles? Porque se já fez com o Canadá, por que não fazer com o Reino Unido? O Boris até fala, nós que temos uma relação com a União Europeia de 45 anos, eles não estão querendo fazer a mesma coisa que eles estão fazendo com o Canadá, que eles têm essa relação há menos de 10 anos, sei lá, não sei se é 10 anos, 15 anos, um período bem curto comparado com a relação que o Reino Unido tem com a Europa. E aí a resposta da União Europeia é a seguinte, mas o negócio é o seguinte, o Reino Unido está muito próximo da União Europeia, então o impacto econômico que o Reino Unido tem na União Europeia é muito maior do que o Canadá está lá longe. Tem muitas indústrias europeias que dependem do Reino Unido e vice-versa. Então, não é justo a gente fazer o mesmo acordo que eles, porque a gente está meio que tudo muito junto aqui. E aí o Boris pode argumentar de outro jeito, cada um vai dando um argumento, né? Vai falar, mas tipo, não é justo, é só fazer a mesma coisa com alguns ajustes. Mas o que pode acontecer é que fique uma coisa muito... pode ter medo de ambas as partes de ter um poder muito forte de um lado e as indústrias migrarem ou de um lado para o outro ou do outro para o outro. Então, por isso que é muito delicado fechar um acordo entre eles e por isso que demorou tanto tempo. Mas aí, ontem, acabou o U Summit, né, que era basicamente a deadline que o Boris tinha falado para resolver a parada, e a União Europeia chegou e falou o seguinte, olha, nós não vamos fazer igual ao Canadá. Não dá para fazer assim. Então o Boris falou, quer saber? Não vai fazer igual ao Canadá? Beleza. Então a gente vai fazer no máximo parecido igual à Austrália e é isso. Então acabou, fim de papo. O Boris falou isso, ou seja, basicamente as negociações podem ser que acabem agora e sejam encerradas e o Reino Unido vai sair com um modelo mais igual ao australiano. E o que eles querem dizer com isso? Basicamente, é quase igual no WTO, que eu expliquei no começo do vídeo, porém tem algumas pequenas ressalvas, tipo sobre tecnologia e checagem de algumas coisas, mas as tarifas vão ser super altas também, né? O modo australiano é como a Austrália negocia com a União Europeia e com o Reino Unido. Então vai ser algo parecido, o que distancia muito os dois blocos econômicos que vai ter tarifa grande. E aí você deve estar pensando, poxa, Felipe, já era. 50% das coisas que vem de compra vai ser taxada agora? Vai quebrar muita empresa. Provavelmente. Vai ser positivo? Não sei. Eu não sei. Agora que já aconteceu, eu como uma pessoa que mora aqui no Reino Unido, eu espero que seja bom, cara. Eu não vou esperar que seja ruim. Se eu sou a favor ou contra o Brexit, não importa. O Brexit já aconteceu. E já que a gente tá todo mundo nesse barco junto, eu espero que seja bom. Então, algumas pessoas que argumentam a favor, eu vou falar aqui alguns pontos assim, argumentos para quebrar algumas objeções que vocês podem ter. Primeiro, o Reino Unido só vende 50% e compra 50% da União Europeia porque ele já tinha um tratado feito. Porque se ele não tivesse, ele provavelmente conseguiria comprar em outros lugares e a demanda seria feita do mesmo jeito, com produtos de mais qualidade e até vezes mais barato. Esse é o argumento deles. Outro argumento que eles falam aqui, que a Europa já não é a grande potência que era antigamente, outros países hoje em dia são muito mais fortes, como por exemplo Japão, até mesmo China, Estados Unidos, que vale mais a pena negociar com eles e o Reino Unido estando na União Europeia estava amarrado de fazer negócios. Outro argumento deles, não estou falando que eu apoio isso e que isso é verdade não. E o terceiro argumento é que se você for ver por país,
por país, o país que o Reino Unido mais faz negócio é com os Estados Unidos. Então, o bloco inteiro europeu representa 50%. Mas se for ver país por país, os Estados Unidos está disparado em primeiro. E é justamente isso um dos pontos importantes que o Boris quer. Ele quer aumentar esse relacionamento e basicamente mudar esse 50% que ele fazia negócio com a União Europeia para 50% com os Estados Unidos, né? Então, esses são alguns argumentos que as pessoas podem dar para tentar ver isso como um lado positivo. Beleza. Resumindo as coisas aqui. Basicamente vão acabar as negociações. O Boris falou que não vai negociar mais, a não ser... Ele fala, olha, mas você tá ligado, a qualquer momento, se a União Europeia resolver fazer um modelo de negócios igual ao do Canadá, é claro que a gente vai ouvir o que eles têm para dizer, né? Ou seja, ele falou que não vai mais correr atrás, mas se o pessoal mudar de ideia, eles podem negociar e fechar algo igual o negócio do Canadá, porque é algo que eles realmente queriam. Então... as negociações podem ter acabado, mas pode ser que role alguma coisa ainda daqui para frente. Pode ser que o Boris esteja blefando para pressionar a galera. A gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. O que a gente sabe é que é bem provável, independente do que aconteça, o estilo do Canadá, igual a Austrália, que é mais WTO, não importa. Tudo indica que o fim do período de transição vai ser realmente no dia 31 de dezembro. Então é bem provável que não seja estendido. Galera do Indiana Jones, continue aí com o seu chicote e o seu chapéu correndo, porque provavelmente não teremos uma extensão do período de transição. Felipe, pode ser que aconteça? Pode. Qual que seria a teoria para acontecer algo do tipo? A teoria para acontecer algo do tipo, que não é impossível, mas pode ser que acontecer, é a União Europeia chegar e falar, beleza, a gente vai fazer igual o Canadá, mas a gente vai precisar de mais 6 meses para arrumar a papelada. Mas a gente vai fazer igual o Canadá. Isso pode ser uma coisa que faria com que o Reino Unido estendesse o período de transição. Mas tudo está indicando que, eles não vão fechar esse acordo, e 2, dia 31 de dezembro, vão fechar as fronteiras. O pessoal que quer vir para cá como europeu para garantir os seus direitos não vai poder mais a partir do dia 31 de dezembro. Então, galera, fiquem ligados, teremos mais atualizações em breve, né? Mas, basicamente, fim de papo, temos aí um futuro pela frente enxergando o que vai acontecer. Eu sempre digo para vocês, se vai dar A, se vai dar B, se vai dar C, não importa. O importante é a gente saber o que vai acontecer para conseguir se planejar. E eu espero que agora a gente tenha uma visão mais próspera, né? Mais próspera não, né? Porque próspera a gente não sabe se vai ser. A gente torce que seja, mas que a gente tenha uma visão mais clara de como vai ser o futuro, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se assistiu até o final, se inscreve aí, segue no Insta. Bom, aí vocês podem ver, né, pessoal, é a visão de alguém que está ali, né, de alguém que está presenciando o que está rolando, e eu acredito que sempre traz muito mais significado, né, você consegue absorver muito melhor, né, a forma como a galera mesmo vê toda a situação. E é isso, né? O processo aconteceu, agora é a transição e vamos ver se realmente a galera que foi a favor estava certa ou se eles vão aí, usando uma expressão, né, dar com os burros na água sobre o que vai rolar com o Reino Unido pós saída da União Europeia. Beleza? E aí, pessoal, fala para mim, ficou alguma dúvida sobre o Brexit? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tudo tranquilo? Deu para pegar bem as principais características do Brexit? Tudo beleza?